Muito obrigado, Marília. Vocês viram que não é fácil. Essa é a nossa estrada. Não é fácil essa decisão, às vezes, de qual é o melhor tratamento. Então, é muito importante, como eu disse aqui no início, a gente individualizar cada um. A dona Maria tem doença leve, ela vai ser tratada de forma leve. O seu João tem doença moderada, ele vai usar uma outra classe de remédio. E a dona Joana tem doença grave. Então, às vezes, a gente se assusta um pouco com as informações que vai recebendo. Será que eu sou grave? Nem todo mundo é assim. Então, é muito importante vocês terem o seu médico de referência, contar todos os seus sintomas, ver a resposta ao tratamento. A doutora Marília mostrou aquela uma escadinha que, às vezes, a gente vai aumentando, apaga o incêndio com corticoide, usa o imunossupressor, fica bem. Então, realmente é uma estrada que a gente vai passando por várias etapas e vários pedágios que a gente tem que pagar nessa nossa rota. Mas o importante é isso, é vocês terem o seu médico de referência, uma adequada adesão ao tratamento, porque não é só tomar remédio, como a doutora Marília mostrou, é mudar, às vezes, o estilo de vida, fazer exercício, ter uma mente sem tanta preocupação. Eu digo, para de pensar em 2049 o que vai acontecer, sabe? Alimentar a mente da gente com música, com lazer, com prazer, sentar num bar com as amigas e se divertir. Então, a gente precisa ir fazendo coisas para a vida melhorar. Eu, às vezes, digo que a gente pode sair de casa de manhã decidido, hoje eu só vou me incomodar. Aí tu te incomoda com a sinaleira, se incomoda com o trânsito, o elevador que não chega. Ou então, não, hoje não vou me incomodar. Aí que delícia que eu estou no trânsito congestionado, eu vou escutar um pagode. Aí que bom que eu fui mal atendida, essa pessoa tem que estar muito infeliz e não vai me contaminar. Então, eu acho que a gente, hoje em dia, nesse mundo louco que a gente vive, a gente precisa fazer esse exercício para não afetar a vida da gente. Porque não é só tomar o remédio ou fazer o remédio, é essa mudança no estilo de vida. E eu acho que cada um busca a sua maneira, o seu jeito de se adaptar. E o que todos vocês adoram ver agora, a grande estrela do dia, que é a nutricionista. Doutora, o que eu posso comer? Ovo de codorna, eu posso. Churrasco com linguiça calabresa, eu posso. Então, nós temos um enorme prazer de ter esse importantíssimo tema, que são os cuidados nutricionais. Porque mamadeira e fralda todo mundo nasce usando. Então, a gente tem que saber qual é a mamadeira que a gente tem que usar quando a gente está em crise, quando a gente está fora da crise. Quem sabe, nutricionista fora da crise, nessa mamadeira eu vou colocar cerveja. Posso, doutora? Pode, fora da crise. Então, eu tenho o prazer de convidar a nutricionista Maria Isabel, que é fundadora da ABCD, que foi a minha orientadora na ABCD, a gente vai passando para os outros a responsabilidade, que veio vestida a rigor hoje. Vocês vão ver, eu disse, vamos todo mundo a rigor, foi a única que respeitou. E ela é especialista em administração hospitalar, se dedica uma vida inteira em auxiliar os pacientes com doença inflamatória intestinal nesse aspecto nutricional. E é muito importante este conhecimento de vocês. Doutor, o que eu posso comer? Então, é a doutora Isabel que vai nos ensinar. Então, eu tenho o enorme prazer de convidar a nossa fundadora da ABCD para nos dar essa aula. Pessoal, que honra estar aqui falando com vocês. É um prazer nessa cidade maravilhosa, ouvindo pessoas tão ilustres falando com a gente. E vamos falar, então, o que podemos comer, né? Eu acho que quando a gente pensa em chegar no nutricionista ou no médico, já vem na cabeça da gente: posso tomar leite? Posso comer glúten? E a pizza que todo fim de semana lá em casa a gente come pizza? Como é que fica? Ah, não, eu vi na internet que fibras faz mal. Mas e as fibras? Elas são importantes e faz mal? Como fica?
E o bolo de chocolate que vai ter ali no coffee break, eu posso comer ou não? E aí surgem milhões de dúvidas. Então, eu acho que a ideia, pessoal, não existe uma receita de bolo, ou seja, não existe uma dieta padrão. Nós vamos comer aquilo que o momento está propício para a gente comer em relação à doença. Então, vamos entender um pouquinho melhor. Para a gente falar o que vocês podem ou não podem comer, a gente vai primeiro entender quais os sinais que vocês estão naquele momento. Eu estou tendo anemia, ou seja, meu ferro está baixo. Eu emagreci. Eu estou com febre. Como que está meu apetite? Eu perdi peso, eu perdi massa muscular, eu perdi força nas minhas pernas. Tudo isso está relacionado ao nosso estado nutricional. Então, eu preciso entender tudo isso, que são os sinais e os sintomas, né? Vocês estão com diarreia? É importante falar. Eu evacuo 10 vezes, 5 vezes, uma vez. A gente vai sempre perguntar qual é a aparência do seu cocô, e falar de cocô é uma coisa normal, então, ele está saindo em bolinha, ele está saindo em diarreia, em muito líquido, ou ele sai como se fosse uma salsicha, tem sangue, tudo isso, porque nos dá uma noção do que eu posso oferecer para vocês dentro da alimentação. E é importante vocês nos passarem se vocês estão na fase ativa da doença ou remissão da doença. O que o médico falou? Não, eu estou em remissão. Então vamos enfiar o pé na jaca. Não é bem assim, mas vai ficar muito mais, uma liberdade muito maior para se alimentar do que se vocês estiverem durante a atividade da doença, que vocês estão com diarreia, dor, distensão e tudo mais. Importante avisar também, eu tenho uma estenose, o intestino está fechando, vai ser de alguns alimentos a gente vai precisar restringir, certo? Então, todas essas informações que a gente vai precisar saber. Então, a ideia é, em qualquer momento da fase ativa, da fase da doença, seja ativa ou remissão, a gente vai ter que buscar uma alimentação equilibrada. Com muita atenção. E o que é alimentação equilibrada? Então, o conceito de equilíbrio, pessoal, engloba variedade, quantidade, qualidade e cor. Então, mas por que a cor é tão importante? Porque Deus foi muito inteligente. Ele não fez um alimento amarelo, outro laranja, outro vermelho, outro verde, porque ele gostou do arco-íris, porque cada cor é uma fonte de vitamina e de minerais. Então, eu preciso ter todas as vitaminas e todos os minerais. Eu preciso ter todas as proteínas, todos os tipos. Eu não gosto muito de frango. Tudo bem, então vamos comer carne, peixe, ovos. Dá para a gente montar um cardápio respeitando as preferências, mas não dá para falar, carboidrato faz mal, eu não vou mais comer carboidrato. Eu não gosto de proteína, não vou mais comer proteína. Pessoal, isso, quando a gente exclui um grupo de alimentos da nossa alimentação, eu começo a entrar em deficiência de alguns nutrientes. Então, vamos juntos montar um prato que seria uma dieta equilibrada. E ali está montado para vocês. Se vocês conseguirem visualizar um prato, onde metade do prato são verduras e legumes, e da outra metade, a gente dividindo, um quarto são os carboidratos, o outro um quarto são as proteínas, eu diria para vocês que a alimentação de vocês está bem equilibrada. Onde, nesse prato, mas eu estou com diarreia, eu não posso comer verduras. Perfeito. Mas sobrou a cenoura, o chuchu, a abobrinha, a berinjela. É uma variedade de alimentos. Das proteínas, eu não gosto de frango, mas sobrou o ovo, sobrou o peixe, que vai dar
eu consigo montar tudo em equilíbrio. Claro que os grãos fazem parte das proteínas vegetais e que, num momento de diarreia, de distensão, eu evito esses grãos. Ou uma dica, liquidifique os grãos, coe esse grão, e aí ele não vai dar distensão. Mas na hora que o seu prato tiver todos esses alimentos distribuídos e equilibrados, a sua alimentação vai estar equilibrada. Então, mas eu gosto de comer um hambúrguer. Ok, coma seu hambúrguer. Mas nessa balança, o peso maior vai estar naqueles alimentos que vocês vão comprar, que vocês vão descascar, vão picar e vão cozinhar. E não um peso maior daqueles que eu vou no supermercado e eu compro. O fato de comer esporadicamente, uma vez por semana, uma pizza, um hambúrguer, não é o problema. O que importa é o que eu faço no meu dia a dia. Se a semana tem 7 dias, 14 refeições grandes, uma não é o impacto, porque tem 13 boas. O problema é quando é 13 de hambúrguer, de batata frita e de refrigerante, e com uma folha de alface e uma rodela de tomate. Aí não dá, né, pessoal? Agora, e o que a Marta falou é extremamente importante, não basta só alimentação, como ela adora, fazer atividade física, faz parte desse equilíbrio. E por que tudo isso é importante? Para cuidar dessa máquina que nós temos. E essa máquina tem muitas entranhas e conexões. Então, cada grupo de alimento faz parte desse arsenal que vão conversando e um vai ajudando o outro para que a gente pense bem, respire bem, o coração bate bem e o intestino, principalmente, se recupere e restaure todo o seu processo de cicatrização. Então, é preciso tudo isso para que a gente garanta que essa máquina funcione da melhor forma possível. Mas parece tudo fácil. E, na verdade, o que a gente encontra no dia a dia é isso. O padrão alimentar está virando uma coisa muito de maluco, né? Cada um comendo algo que a gente nem acredita. E isso eu estou falando de padrão alimentar do brasileiro. Onde aquela balança que eu mostrei para vocês, que eu pedi, o ideal é um peso maior no que é natural, é o que menos tem. Só 16% das pessoas do Brasil, 16% da população, atinge a necessidade de verduras e legumes e frutas. O que tem muito na alimentação? Muito alimento que fornece sal, açúcar, gordura. Ou seja, as pessoas estão indo muito mais para o supermercado para comprar lata e pacote do que ir na feira comprar coisas para picar, cortar e cozinhar. Com isso, o que nós temos? Um impacto muito grande na saúde. Um dos 5 piores hábitos alimentares do mundo está aqui no Brasil. Num país tropical, que a gente tem uma variedade de alimentos, a gente tem um dos 5 piores. E com isso, o que acarreta? Um aumento de doenças, né? Entre elas, as doenças inflamatórias. Câncer, diabetes, obesidade, é o que a gente vê por aí. Então, o padrão alimentar tem um impacto importante? Sim. Então, o que a gente já sabe? Sim, a alimentação ajuda no aparecimento da doença inflamatória. Isso nós já sabemos. Sabemos também que se eu escolher adequadamente a gordura, ela vai me fazer bem. Então, o que é uma gordura saudável? Por exemplo, uma gordura do peixe, que tem um tipo de gordura que a gente chama de ômega 3, que é extremamente saudável, diferente da gordura da carne vermelha, que é uma gordura que a gente chama de saturada, que ela é o que mais dá problema para nós. Sei também que os alimentos ultraprocessados estão
trazendo aí um risco muito maior de doenças. Por quê? Porque eles são cheios, pessoal, de aditivos alimentares, que a gente vai falar sobre isso. Então, existe um trabalho bem grande, que, na verdade, é a junção de 5 trabalhos, mostrando que os alimentos ultraprocessados, quando são consumidos em grande quantidade, então, não é aquela uma vez por semana, quando come-se várias vezes por semana, eles aumentam em 71% o risco da doença de Crohn. Então, não é por acaso que a gente fica batendo nesse martelo da importância de evitar os alimentos que a indústria prepara. Por que exatamente isso? Então, vamos entender. Porque esses alimentos ultraprocessados, num primeiro momento, eles têm o quê? Muito sal, muita gordura, muito açúcar. E baixo o quê? Baixa fibras, baixos nutrientes, vitaminas e minerais. Ah, mas é só isso? Não. Quando eu preparo, eu mudo quimicamente esse alimento, eu acabo mudando o impacto dele no meu organismo. Eu altero o processo de digestibilidade, de disponibilidade dos nutrientes, porque os nutrientes, o nosso corpo é tão bonito, tão lindo, que cada pedacinho do nosso intestino absorve um tipo de nutriente. Mas se eu modifico o alimento, eu acabo dificultando essa quebra e a entrada, a absorção desse alimento. E não bastasse isso, a indústria, para manter aquele alimento por anos e anos ali dentro, ou meses e meses, a própria embalagem tem substâncias que interferem, que contaminam o próprio alimento. Então, eu vou ter contaminantes do material no próprio alimento. E não bastasse o que a gente chama de aditivos alimentares. Por exemplo, adoçante, emulsificante, flavorizante. Então, tudo aquilo que dá cor, sabor, durabilidade, é o que a gente chama de aditivo alimentar. Então, eu quero mostrar esse trabalho que foi feito aqui no Brasil. Ele é bem interessante. O grupo foi no supermercado e avaliou aproximadamente 10 mil alimentos. E aí foram procurar os aditivos lá nas informações nutricionais. Todos aqueles aditivos. E dividiram em 25 grupos. Muito bem. Vamos direto no que eles encontraram. Desses todos os alimentos, 20, ou seja, de 10 mil alimentos, 20% não tinha aditivos. 10 mil, 20%. Dos 10 mil, 11 tinha um aditivo. 20%, 2 ou 3. 23, 4 ou 5 e 25%, 6 ou mais. Então, veja que eu estou comprando um alimento e já vem um tonel ali de aditivos. Mas vamos ver o ranking desses alimentos. Adivinha qual? Ah, doutor, eu só tomo um leitinho que vem numa caixinha. Eu não posso tomar leite, porque leite dá diarreia. Aí eu tomo um leite que não é leite, que é de um vegetal e que é adoçado. Bebidas lácteas, que não são lácteas, que tem açúcar, é o que mais tem aditivos. Quem mais? Os refrigerantes, se é que a gente pode chamar de alimento, refrigerante, né? Produtos adoçados, né? Que a gente tem muito. Carnes que a gente compra, mas não a carne fresca, né? Produtos preparados, né? Então, são esses, e sucos de frutas. Esses são os alimentos que mais esse grupo encontrou que tem aditivos. Então, pessoal, mas exatamente o que essa turma de aditivos está fazendo no nosso intestino? Então, vamos pensar, aqui é o nosso intestino saudável, com a turma de microbiota saudável, deixando a nossa célula firme. Mas aí eu comi muito emulsificante. Por exemplo, ketchup. Olha o que ele faz. Ele já muda
toda a turma dos bichinhos lá. E trazem o quê? Os bichinhos que mais se inflamam. Não, eu vou comer adoçante. Eu estou precisando emagrecer, eu só vou usar adoçante. Ótimo. O que ele faz? Diminui a turma boa, diminui as bactérias que produzem as substâncias que protegem o nosso intestino. Não, eu só vou comer aquela bala amarela, aquele doce vermelho, que está cheio de corante. Muda toda a turma lá do intestino. Não, eu só vou comer esse alimento que sofreu um impacto, tem nanopartículas que a gente chama. Ele destrói essas junções. Ou seja, cada uma daquela química traz um malefício para o nosso intestino. Então, a ideia, pessoal, é a gente tentar seguir a pirâmide alimentar. E essa pirâmide alimentar foi idealizada por uma professora da USP, e ela pensa o quê? Dividir os alimentos, o que eu tenho na base é o que eu tenho que ter em maior concentração, e à medida que eu vou subindo no pico é o que eu vou ter em menor quantidade no meu dia a dia. Mas olha o que está na base também. Água. Beber água é extremamente importante. Você bebe água, bebo 1 copo por dia. O copo tem 70% do corpo é água, você toma 200 ml, não sustenta. E olha quem está ali na outra ponta. Exercício. A Marta adora fazer exercício. Mas eu não entendi. Pode transformar essa pirâmide no meu prato? Aí, é aquilo que eu comecei mostrando para vocês. Seguindo essa ideia, pessoal, a dieta de vocês vai estar bem equilibrada. Diferente do que a moçada gosta. Isso não é saudável. Bom, então, o que fazer com toda essa oferta que a indústria está mandando para nós? A primeira coisa é manter o controle. Não vamos ficar desesperados. A gente vai sair para o coffee break, a gente vai comer o que estiver lá fora, mas não vamos exagerar todo dia chutando o pau da barraca, certo? Que é exatamente isso que a Marta colocou para nós. Vamos comer saudável, vamos evitar cigarro, vamos ficar bem, vamos, gerenciar o estresse. Eu posso, é livre-arbítrio, eu tomar a decisão se eu vou bater em alguém ou se eu vou beijar alguém. Isso eu decido. Ninguém vai decidir por mim. Então, eu posso decidir ficar mais tranquila. Eu posso ter pessoas ao meu redor que me levam para cima e não que me puxe para baixo. Se tem alguém puxando para baixo, tchau. Procura seu caminho. Durma bem, pessoal. O sono é muito importante. E o exercício. Se eu tiver tudo isso com uma alimentação equilibrada, sim, eu vou ter saúde. E assim, qual tipo de atividade física é legal? Somente todas. Posso caminhar, posso correr, posso nadar, posso dançar, arco e flecha, ping-pong, sei lá, pessoal, tudo que passar na cabeça de vocês. Então, a doença, em algumas vezes, pode pedir que eu preciso diminuir uma quantidade, tirar alguns alimentos, mudar a consistência, dar um suplemento para ajudar vocês a ganharem peso, mas ela nunca vai deixar de ser equilibrada. Portanto, não existe dieta ideal. Cada um recebe um medicamento, cada um vai ter uma orientação ideal de alimentação. Respeite as suas restrições. Se o seu vizinho está fazendo uma dieta que é diferente da sua, esqueça, não se preocupe-se com você. Seu momento de vida, da doença e do tratamento é único, é seu. E siga o que seu médico e seu nutricionista está falando. Então, pessoal, que o alimento seja o seu remédio e o seu remédio seja o seu alimento. Espera aí, mas é comida ou é remédio? Então, a gente quando come, a gente tem uma influência desde a minha família, desde a minha cultura, da minha religião. Ou seja, a alimentação tem uma carga muito importante, né? Então, eu sei, nós sabemos que aconselhar vocês a mudar a dieta e o hábito de fazer atividade física, eu sei que é fácil, falar é fácil.
Agora, mudar hábitos alimentares e comportamento pode ser desafiador, a gente entende, mas vamos com calma e acredite no seu nutricionista, ele vai te ajudar. E nós estamos aqui, a BCD, ela existe para te ajudar, conte com a gente. E essa dupla não mede esforços para ajudar vocês, porque elas vivem o dia a dia delas, é isso. Então, contem sempre com a gente e vou terminar com essa frase. Atitude é uma pequena coisa que faz uma grande diferença. Vamos ter pequenas atitudes para fazer grandes diferenças. Obrigada.